Aqui pega a visão, Ark não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de se apresento a você. Saber e Verso, seja bem-vindo. Fala, rapaziada, bem-vindos ao Saber e Verso Podcast, um projeto do Mais Ciência e também um projeto do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Hoje iremos falar um pouco sobre a língua estrangeira com a aluna de Serviço Social e tutora de inglês do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, Marina Flor. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, o episódio de hoje a gente vai falar Yes, we can, como aprender língua estrangeira e qual a importância da língua inglesa hoje. Professora, quais os principais assuntos caem no Enem? Pois então, o Enem, ele é uma prova de interpretação, né? É uma prova de atualidade e interpretação. Então, ele já começa com as 5 questões de língua inglesa e 5 questões de língua espanhola, que você escolhe, né, na hora da inscrição. E as questões, elas basicamente são de interpretação. Elas contam quase sempre com algum poema, com algum textinho, com alguma foto, alguma charge, e aí, escrita em inglês, claro, e aí a pergunta e o enunciado as respostas estão em português, e aí você tem que conseguir ler, entender o que está sendo dito no texto ou na imagem e saber interpretar. A prova em si não cobra gramática, regrinhas, essas coisas mais chatas. É sobre realmente você conseguir bater os olhos ali, ler e entender o que está escrito e saber responder. Tá bom. Como que o inglês se tornou uma língua universal? E é necessário saber a história da língua estrangeira? Pois então, é sempre muito importante, eu acho, quando você vai aprender uma língua, você realmente querer aprender a língua e você gostar dela e gostar da cultura, gostar do país, porque é o que eu sempre falo também para os meus alunos, que por muitos anos eu fiz aula de alemão, eu fiz no colégio, porque era obrigatório, só que eu odiava, eu achava terrível, eu achava um saco, não gostava da cultura, eu não via coisas em alemão, eu não lia coisas em alemão, então, por mais que eu tenha feito, assim, 10 anos da língua, se tu me perguntar, eu não vou saber falar nada, não vou saber entender, assim, praticamente nada, porque eu não me interessava, sabe? E eu acho que por isso que é muito importante você ter esse interesse, quando você entende mais a cultura, você consegue, com certeza, entender mais a língua. Porque você não está só vendo no livro assim, de gramática o que está escrito e quais são as regras e como que você tem que falar. Conhecendo, você entende, porque a língua também é algo vivo, né? E a língua muda com o passar do tempo. A língua, ela, dependendo da região, do país, ela é diferente. Enfim, eu acho que se você gostar mesmo, se você realmente quer aprender, você tem que curtir a língua e a cultura e todo o resto, né? Uhum. Aí, voltando para a prova, eles utilizam uma abordagem com figuras e imagens que contém uma frase de inclusão, de diversidade de cultura, raça, gênero e etc. Aí, como você estudar sobre isso? Eu sempre recomendo, né, para os meus alunos, justamente isso, deles, se eles não têm uma afinidade com a língua inglesa, de começar a ver mais séries, ver mais filmes, ler mais livros, ouvir mais músicas na língua e sempre procurar a tradução, sempre procurar entender um pouco mais. Eu falo para eles treinar, por exemplo, você tem uma série que você gosta, um filme que você gosta, você vai lá e vê com legenda em português. Aí depois você vai lá e vê com legenda em inglês. Aí depois você vai lá e vê sem legenda. E aí, aos poucos, você vai pegando, sabe? Você vai entendendo mais da língua, você vai entendendo o que os atores estão falando. E é muito interessante. Quando você vê, assim, você nem precisa mais de legenda, sabe? Aí, voltando também para essa parte da prova, a gente pode entender que as músicas que consumimos de outros países que falam a língua inglesa ajudam na interpretação? Com certeza, com certeza. Até porque, como eu disse, a língua é algo vivo. Ela não é como a gente vê nos livros de gramática, ela não sempre segue as regrinhas. Assim como no português a gente fala muito abreviado, a gente fala muitas gírias. E na música também é assim, muito, muito forte, sabe? Então, quando eu passo música para eles, eu sempre assim friso as palavrinhas que estão, de certa forma, erradas,
que na real não estão erradas, são jeitos de falar, né? Uhum. E ouvindo música, você vai aprendendo sobre as diferentes regiões, como a gente estava falando mais cedo, sobre os diferentes jeitos de falar, modos de falar que existem do inglês, que não é só nos Estados Unidos, mas que também tem na Europa, tem na África, tem em diversos continentes. E, assim, é uma ótima dica, ouvir bastante música. Uhum, interessante. Agora, como a gente faz uma parte do podcast sempre voltada para música ou poesia, eu queria que você recitasse um poema em inglês, por favor. Vou tentar, viu? Para poder, exaltar isso daí da cultura. Claro. Tem um poema que eu acho muito interessante, que se chama Fire and Ice, do Robert Frost. Ele é um poeta assim, muito famoso dos Estados Unidos. E aí ele usa o fogo e o gelo, que é fire and ice, como uma metáfora para sentimentos, né? Vou ler aqui. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Então, traduzindo para o português, alguns dizem que o mundo acabará em fogo, outros dizem que em gelo. Pelo que provei do desejo, fico com os que favorecem o fogo. E é muito interessante também, porque o nome do poema é Fire and Ice, e a gente consegue ver essa relação, a gente consegue ver como é um poema assim, mais antigo, e como influenciou uma série muito grande hoje em dia, que é Game of Thrones, que o livro da série, que a série foi baseada, se chama Fire and Ice. E aí o autor ele se baseou justamente nesse poema para, enfim, pro título e para o grande tema da série. Óbvio que não foi só isso, mas eu acho muito interessante. É um poema muito bonito também. Como ele fala assim de sentimentos, de desejo e fogo. Eu acho muito legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo poema recitado. Disponha. Agora a gente vai partir para as considerações finais, né? Acabaram as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aqui o pessoal da Subsecretaria de Igualdade Racial, o Douglas, que está por trás das câmeras ali. Obrigada, Douglas. Agradecer também a Marina, a Flu, por ter vindo e contado com um pouco desse projeto aí. Obrigada a vocês. Pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, deixar like no vídeo e se inscrever no canal. Aí segue a Subsecretaria de Igualdade no Instagram também e o pré-vestibular no Instagram. Marina, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Muito obrigada pelo convite, foi muito interessante. Meu primeiro podcast, foi legal. Gostei de falar no microfone. E muito legal o trabalho de vocês. Muito bom. Gostei muito. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. A mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de ser. Apresento a você, saber e verso, seja bem-vindo.